convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, de 1 a 3. Nós estamos falando sobre a unidade da igreja, sobre esta comunhão. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a maturidade. O que todos nós, o que cada um de nós e a igreja como um todo busca, tem como alvo, tem como objetivo. E lá em Efésios 4, de 1 a 3, diz assim: como prisioneiros no Senhor, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Muito bem, meus irmãos, vamos falar sobre maturidade. Quero contar uma história que já contei para alguns irmãos a respeito dessa questão da maturidade. Como é que a gente faz para ser maduro? Certa ocasião estávamos num culto de oração, numa terça-feira pela manhã, um grupo de irmãos que se reunia a partir das 8 horas até umas 8h30, 8h40, 9 horas, logo no início do dia. E conversamos, não me lembro qual foi o assunto naquela manhã. Mas chegou um determinado momento, eu soltei uma frase que dizia assim: o crente ele começa a ficar maduro depois de uns 20 anos de igreja. E aí uma irmã ouviu aquilo e ela ficou muito chocada. E falou assim: pastor, então, eu não sei o que eu sou, porque eu tenho 17 anos de crente. E meus irmãos, ela foi embora chorando naquela manhã. Se sentiu ofendida, talvez porque eu acho que ela entendeu que eu falei: a irmã deve ser infantil porque só tem 17 anos de vida cristã. Mas o que a gente pensa, o que eu tinha na mente naquele momento, é que depois a experiência vem com o tempo. Não adianta, experiência só vem com o tempo. É só a soma do tempo que nos traz experiências. E depois de um bom tempo na vida da igreja, você descobre que algumas expectativas suas, você não devia suprir ou nutrir essas expectativas. Que pode ter aquele irmão que você fala: nossa, esse irmão é perfeito. E vai passando o tempo, você descobre que ele não é tão perfeito. E tem aqueles irmãos que você fala: esse irmão não vai dar em nada. É um crente meia boca. E depois vai passando o tempo, você percebe que esse irmão cresce, amadurece e passa a ser um crente maduro na vida da igreja, servindo. E você já vê tantas coisas que isso vai calejando você. Isso naturalmente tem a ver com o tempo, mas também tem processos que podem ser adiantados. A igreja, ela é formada por muitas pessoas, uns que estão há muito tempo, uns que têm muita experiência, uns que acumularam experiência e juntaram essa experiência com o conhecimento e conseguiram transformar isso em sabedoria. E tem, infelizmente, a gente caminhando na igreja descobre que tem irmãos que, poxa, está há 20 anos na igreja e continua patinando no mesmo problema. Lembra que Paulo escreveu aos crentes de Corinto? Ele falou exatamente isso: olha, pelo tempo que vocês são crentes, vocês já deviam estar tratando de assuntos mais profundos. No entanto, tem que voltar ao leitinho, às coisas básicas da vida cristã. Isso é uma questão, uma incógnita, um problema que nos incomoda e que vai ficar para outro dia a gente discutir por que alguém fica tanto tempo na vida da igreja e não cresce. E por que outros que estão no início da vida cristã crescem tão rapidamente. Maturidade, então, gosto também daquela analogia que fala que a igreja é uma caravana. Você já assistiu o filme de Faroeste? Que vão várias carroças, não é? E você sabe que a caravana ela anda no ritmo do mais lento. Não é? Tá, a carroça quebrou lá atrás, para todo mundo, vai consertar a carroça. Enquanto a carroça não conserta lá, a caravana não anda. Já foi em comboio de carro?
não é? Tem aqueles irmãos que mete uma quinta marcha, sai na frente, daqui a pouco para lá e fica esperando o irmão que não passa no farol. Você tem que esperar todo mundo juntar, agora vamos de novo, não é? E não adianta sair correndo na frente, porque tem alguém que anda com freio de mão puxado. E aí você tem que conviver com isso. Maturidade, meus irmãos, é esse estado de desenvolvimento físico, emocional, que é caracterizado por uma capacidade de agir com equilíbrio, com responsabilidade, com autoconhecimento. Não tem a ver simplesmente com idade cronológica. É muito comum, eu vejo as mulheres falando a respeito dos homens, não é? As mães falam de filhos homens mais maduros que dizem assim, não, quando casar cresce. E aí as esposas descobrem que não acontece desse jeito, não é? Que eles continuam sendo crianças, homens com 60, 70 anos, fazendo brincadeiras. Recentemente estavam num encontro de jovens lá, eu já contei para os irmãos, e por um acaso as moças ficaram num canto, os rapazes no outro, e os rapazes ali riam assim, mas de gargalhar, por coisas tão bobas, que eu tive que avisá-las, né? Aquelas que são solteiras, falam, tudo assim, tá? Não adianta, quando diz assim que homem é tudo igual, é que é tudo assim. Se você reunir um grupo de homens, e pode ser de a idade que for, parece um grupo de meninos de 13, 15 anos. Não é? Então, a maturidade vem exatamente, ela é caracterizada por esse equilíbrio, essa responsabilidade, esse autoconhecimento, que não tem a ver apenas com a idade cronológica, mas que tem a ver com essa capacidade de agir com responsabilidade. Nós vivemos uma crise hoje que a maturidade foi empurrada para frente. Antes, com 18, 19 anos, você tinha que estar pronto para a vida. Se vira que agora você está por sua conta e risco. Hoje, 30 anos, 32, 38 anos, 40 anos, eu via um líder de um podcast falando, não, eu só fui amadurecer com 40 anos. Foi se tornar maduro com 40 anos de idade. A biologia tem um conceito de maturidade muito interessante. Ela diz que a maturidade é quando você é capaz de agir como o adulto da sua espécie. Você pega um macaco, e quando aquele macaco, que é um dos machos daquele grupo, fala assim, não, agora eu quero ter as minhas macacas, e quero ser dono do meu bando, quero ser o macho alfa do meu bando, aí ele está maduro. Não é? Agora eu quero viver minha vida, eu quero brigar aqui com o macho alfa, porque eu quero ter ser o dono do meu castelo. Isso é ser maduro, quando ele começa a agir como o adulto da espécie dele. Quando a gente pensa na Bíblia, na maturidade que a Bíblia nos ensina, o conceito comum é que a maturidade é um estado. Quando eu chego nessa capacidade de agir plenamente como um adulto da minha espécie. Mas a Bíblia fala que a maturidade ele é um processo contínuo. Ele não termina, não chega um dia que, olha, agora que eu tenho 30 anos de vida cristã, que eu fiz 20, ou que eu tenho 15 ou 40 anos de vida cristã, eu já sou um crente maduro. Mas é um processo contínuo de crescimento espiritual. Porque, meus irmãos, por exemplo, eu nunca tive 65 anos de idade. Então eu não sei como é que eu vou reagir quando eu tiver essa idade. Quando eu tiver 70 anos, você que tem 20 anos, como é que você vai ser maduro aos 30? Diante das circunstâncias ali, você vai ser chamado a agir com maturidade. Por isso é um processo contínuo, porque talvez algumas respostas que eu tenho aos 15 anos de idade, que me serviram aos 25 anos de idade, não sirvam agora que eu tenho 40, 50, 60 ou 80 anos de idade. E a maturidade na Bíblia é você estar conformado ao caráter de Cristo. Quando nós pensamos assim, qual é o modelo de maturidade? É você se parecer com Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa desse desenvolvimento de discernimento moral entre o bem e o mal. E como é que eu discerno isso? Olhando para Cristo, como Cristo fez isso. Um desenvolvimento de uma dependência de Deus em vez de si mesmo. E a gente vai olhar isso em Cristo Jesus. E que não é uma perfeição instantânea, mas um progresso em humildade, em amor ao próximo, em serviço ativo que vai acontecer na nossa vida. Acabamos de cantar isso nessa música Comunhão.
Quando Paulo escreve aos Colossenses, acho esse texto tremendo, porque ele resume muito bem o que foi o ministério do apóstolo Paulo, porque um pouquinho antes ele vai falando assim, olha, eu sofro o resto das aflições pelo corpo de Cristo, que é a igreja. E não as aflições sacrificiais. O sacrifício de Cristo foi pleno, perfeito, de uma vez por todas. Mas Paulo está falando dos sacrifícios ministeriais. Ele está pregando o evangelho, ele está exercendo o seu ministério, ele está pelo mundo pregando e ensinando as pessoas para completar o resto dessas aflições, dessas lutas. Domingo passado nós vimos os sofrimentos que Paulo fala, emocionais, ministeriais, espirituais, que ele vive para poder realizar o seu ministério e cumprir a vocação que Deus deu a ele. Lá em Colossenses ele diz então, depois que ele diz, olha, eu me esforço para sofrendo o resto das aflições ministeriais de Cristo, ele diz, resume dessa maneira, assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. E é para realizar essa tarefa, sua vocação, que eu trabalho e luto com toda a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim ou através de mim. Então, maturidade é alcançar essa semelhança com Cristo. É sermos parecidos com o adulto da nossa espécie. Quem é adulto? É Jesus. E Deus vai trabalhar em nós e nós vamos trabalhar para nos parecermos com Ele. E quando é que a nossa igreja atinge a maturidade? Quando é que um grupo de pessoas, que é um povo, que está andando juntos, que é uma comunidade da fé, alcança a maturidade? Vamos pensar que o maduro é aquele que serve de exemplo. Maduro ensina e dá exemplo. Quer encontrar uma pessoa madura? É uma pessoa que é capaz de ensinar e dar exemplo. Ser um exemplo para outras pessoas. Quando cada membro ou a parte do corpo sabe sua função e exerce com a sua plenitude para que quando cada membro ou parte do corpo sabe sua função e a exerce em sua plenitude para aquele estágio do seu desenvolvimento. Hoje pela manhã foi interessante, o grupo do Insanos esteve aqui conosco e eles deram um pouquinho de como é que é a estrutura deles e como é que funciona. Olha, a hierarquia que existe, cada um tem a sua função. Depois me apresentaram para dois, que são aqueles que determinam a disciplina. E aí tem que devolver o colete, tirar o emblema, e eles têm lá uma disciplina bastante rígida para poderem caminhar juntos, senão é possível até ser expulso do grupo deles. Ser maduro é agir com responsabilidade e na plenitude daquilo que a gente já conhece. Por isso eu quero pensar aqui com os irmãos hoje sobre 3 aspectos, só 3, tá? A respeito da maturidade que Paulo nos ensina nesse texto e que ele inclusive aparece como exemplo para nós. Primeiro deles, então, 3 características da maturidade. Primeiro, maduro é aquele que faz o quê? Repete aí no seu coração que o maduro é aquele que ensina e dá exemplo. Guardou isso? Então repete aí. Maduro, aquele que ensina e dá exemplo. Guarda isso porque já contei para os irmãos que meu pai ensinou eu jogar o tijolo, a telha para cima do telhado, né? Mira no nariz do cabra. Então, pega aqui e faz desse jeito. Você também já deve ter ensinado o seu filho, sua filha a fazer alguma coisa. Quebrar ovo. Até hoje eu não sei quebrar. Eu acho tão fantástico aquela pessoa que quebra o ovo assim, né? Ele bate e já abre o ovo na mão. Né? Nunca aprendi isso. Você deve ter ensinado isso. Bate assim, ó. Não tem que ser com pressa, tem que ser devagarzinho. Ensina e dá o exemplo. Na vida da igreja também acontece isso. O maduro é aquele que ensina e dá exemplo. Não é aquele que fala assim, ó, faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
faço o que eu digo e faço o que eu faço. É o que o apóstolo Paulo fala. Meus irmãos, pelo menos 17 vezes o apóstolo Paulo repete assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é complicado, né? Mas é isso que nós precisamos aprender a fazer com aqueles que estão conosco. Segue meu exemplo. Como eu estou seguindo de Cristo, me segue. Eu estou seguindo a Cristo. Então, primeira característica é compreender a vocação. Guarda essa palavra vocação. Lá no primeiro versículo, Paulo diz assim, como prisioneiro no Senhor, e você vai se lembrar que Paulo provavelmente está preso, sua primeira prisão, ele está escrevendo da prisão, ele está falando assim, eu estou preso por causa do Evangelho. Estou preso porque estava pregando o Evangelho. Então, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam do Senhor. Na carta aos Efésios, então, Paulo desenvolve esse conceito de vocação como um chamado divino. Vocação aqui é chamado. É um chamado que nos impele, que nos domina, que dirige a nossa vida. Imagine uma pessoa que, quando tem aquela vocação, e você fala assim, não dá para essa pessoa fazer outra coisa. Vocês já viram um menininho, vários vídeos, desde os 2 anos de idade, ele tocando bateria. Já está com uns 8 anos e cada vez vai se desenvolvendo mais. Você fala assim, não dá para ser outra coisa a não ser baterista. Porque desde muito pequeno tem essa vocação, parece que um chamado que é maior que ele. E qual é o chamado divino que Deus tem feito à sua igreja? É exatamente para pertencer a Cristo. Nós fomos chamados do mundo, e a Bíblia diz que a igreja é chamada para fora, para sair do domínio do mundo, nós somos libertos do império das trevas, do império da morte, chamados para pertencer a Cristo. Não fomos libertos do império da morte, das trevas, para simplesmente sermos donos de nós mesmos. Nós fomos chamados, e isso é um chamado divino fundamental, para pertencer a Cristo. Fomos chamados não para exercer a nossa vontade, os nossos gostos, mas para viver em santidade. É um chamado que deve ser algo que nos impele nessa direção. Não suportar, não ficar feliz, não transigir com o pecado, com a injustiça, porque nós fomos chamados, somos vocacionados, um chamado divino fundamental para viver em santidade e para servir à unidade da igreja. Lembra que Paulo, quando fala aos Coríntios, também fala sobre o corpo, e que cada um de nós, eu e você, recebemos dons, não para podermos nos autopromover, mas para podermos servir uns aos outros, para que cada um contribua para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo. Imagine, a gente vive essa situação, no Brasil já sofremos mais com isso, quando você tinha a poliomielite e você tinha a deformação do corpo, e um braço não crescia suficiente, surgia tantas dificuldades. Mas quando um corpo cresce em harmonia, porque nós fomos chamados para isso, para alcançar essa maturidade. É uma vocação que une os crentes num novo corpo que é a igreja. Eu não fui chamado para fora do mundo para cair num limbo. Eu fui chamado para fora do mundo para ser igreja, para estar na igreja local. Esse é o plano eterno de Deus que Ele realizou pela sua graça. Vamos lembrar lá que a família da fé, a primeira mensagem, depois assiste de novo lá, fala sobre isso. Nós somos uma família da fé. E Paulo então conclama, chama os crentes, lembra os crentes que vocês foram chamados para viver de maneira digna desta vocação que vocês receberam. E o apóstolo Paulo diz, eu sou prisioneiro no Senhor. A minha vida hoje está sendo vivida dessa maneira, está sendo exercida dessa maneira, porque eu estou comprometido com o Senhor. Eu sou prisioneiro no Senhor. O fato de eu servir, de pregar o Evangelho, me trouxe até esta prisão. E o tempo de aprisionamento do apóstolo Paulo é um tempo em que ele não abre mão de atender o chamado divino da sua vocação. O chamado divino fundamental de pertencer a Cristo, de viver em santidade e de servir à unidade da igreja. E mesmo preso, aprisionado, o que ele faz? Escreve uma carta. Porque ele pertence a Cristo.
Não é porque ele está preso que ele vai abrir mão do seu chamado, da sua vocação. É um tempo de aprisionamento que ele usa para evangelizar. Ele escreve essa carta aos Efésios, escreve aos Filipenses, e lá é interessante quando ele fala assim, toda a guarda pretoriana, toda a guarda de César, que faz a minha escolta aqui na prisão, ouviu do Evangelho de Cristo. Paulo está exercendo a sua vocação. O tempo de aprisionamento é um tempo em que ele se preocupa com a igreja. Nós vimos isso em Filipenses, vemos aqui Paulo orientando a igreja, ensinando não somente nos primeiros 3 capítulos, ele usa de ensinar doutrinariamente, olha o fundamento do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez por nós para nos colocar nos lugares celestiais em Cristo, e começa a falar, olha, crendo desta maneira, nós precisamos viver desta aqui, porque se cremos nisso tudo, nós precisamos viver dessa maneira, e é o que ele fala aqui, eu rogo a vocês que vivam, não é que creiam, mas que vivam de maneira digna deste Evangelho. Ele usa o tempo de aprisionamento para ensinar a igreja e usa o tempo de aprisionamento para glorificar a igreja. As tribulações de Paulo são motivo de glorificar a Deus. O que eu estiver vivendo aqui, é por isso que ele vai falar na sua outra carta, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é viver de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é responder à vocação que somos chamados. Isso é responder de maneira digna ao chamado divino para a nossa vida. Tudo, não importa a circunstância, não importa o lugar, não importa o tempo, tudo deve glorificar a Deus. Você tem 70 anos, 80 anos, 90 anos, você precisa glorificar a Deus. Você tem 5 anos, quantos anos tem o Samuel? Você já tem tudo isso? Rapaz! Sim, então se você... Dia 16 de julho já vai fazer 8 anos. Então se você tem 7 anos, você precisa glorificar a Deus. O seu namoro precisa glorificar a Deus. Amém. O seu casamento precisa glorificar a Deus. As suas finanças precisam glorificar a Deus. Os seus projetos, seus planos precisam glorificar a Deus. Porque nós fomos chamados. É um chamado divino para viver de maneira digna. Já pensou um cristão cujo futuro não pertence a Deus, cujos planos futuros ele não pergunte assim, é da tua vontade, Senhor? Viver de maneira digna é fazer com que atender esse chamado divino. Então guarda que uma pessoa madura compreende a vocação. Ela compreende a vocação. Ela entende o chamado que foi feito a ela e aplica a sua vida dessa maneira. Uma segunda característica que o apóstolo Paulo fala aqui, está no versículo 2, que diz, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Meus irmãos, isso tem a ver com caráter. Aquilo que dirige o nosso coração, os valores que dominam a nossa vida. Quando a gente pensa em caráter, pensa nesse conjunto de traços morais, éticos, psicológicos, que definem a nossa índole, a nossa forma de agir e de reagir. Nós conhecemos uma pessoa, o seu caráter, porque a gente olha na sua história e descobre como é que ela age, de tal maneira que a gente até pode falar assim, fulano não é assim, fulano que eu conheço não é dessa maneira, porque ele tem caráter, e eu sei como é que existe isso. Essa maturidade, meus irmãos, ou a mutualidade, porque Paulo fala dessas características, esses valores, a humildade, a amabilidade, a paciência, o suporte com amor. Então, todos esses valores, todos esses traços éticos, morais, espirituais, precisam ser exercidos entre uns e outros, ou uns aos outros. E a mutualidade é exatamente a prática do amor recíproco. Lembra daquela música que dizia assim, eu me amo, não posso mais viver sem mim? Tem crente que parece assim, não é? Ele
Eu me amo, tudo para mim, tudo, eu sou o centro do universo. Só que a Bíblia fala que o amor, ele é sempre dado a alguém, ele é sempre uma doação. É por isso que quando João e Jesus, falando ao Nicodemos, resume o Evangelho, ele fala assim: Deus tanto ao mundo amou que deu seu Filho. Porque amor é doação. Você que está casado, se você não se doar para o seu cônjuge, esse casamento não vai para frente. Se você não se doar para os seus filhos, esses filhos vão se perder no mundo. Semana eu ouvi um professor meu, ex-professor, né? Lá do tempo da graduação, e ele falava assim: olha, minha mãe não foi afetuosa comigo, meu pai não foi afetuoso comigo. A figura que vem na minha mente, no meu coração, quando eu penso na minha infância, é de uma babá que cuidou de mim. Mas mesmo diante disso, dessa incapacidade, por conta das circunstâncias, da cultura da época, essa falta de doação, ou os pais sabiam se doar daquela maneira. Meu pai, por exemplo, não era uma pessoa carinhosa, de abraçar, de brincar, de rolar no chão. Ele se doava assim: olha, eu trabalho de segunda a sábado, das 6 da manhã às 10 da noite, para não faltar nada para você. Isso era a doação que ele tinha. Hoje nós aprendemos a importância do toque, do abraço, da presença, do tempo de qualidade. Naquele tempo, para não faltar nada para vocês, eu estou ausente. Eu trabalho 6 dias por semana. Hoje nós aprendemos estas coisas, e quando Paulo fala sobre isso, ele está falando exatamente sobre nós sermos capazes de praticar o amor recíproco. Lembra que eu falei, ele gastou um tempo na carta falando sobre o que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fez por nós. Agora ele começa a falar: vivam, exerçam isso, experimentem isso na vida de vocês. E ele nos chama a viver essa mutualidade em que esses valores de humildade, de amabilidade, de paciência, de amor uns para com os outros se expresse. E é sempre assim, uns para com os outros. Hoje de manhã eu compartilhava a respeito disso, de que, como pastor, sempre se espera do pastor uma palavra, um cuidado, e que às vezes o pastor precisa disso. E Deus é tão bom que nesta igreja eu já experimentei esse tipo de coisa, essa experiência de ser cuidado quando eu estava fragilizado. Porque é exatamente isso que acontece. Uma das grandes virtudes, ou uma das grandes verdades que a Bíblia nos ensina é que o mais forte tem que proteger o mais fraco. E quando eu estou frágil, alguém mais forte. Deus vai mandar alguém mais forte na minha vida, para orientar, para cuidar de mim. Quando eu estiver forte, eu serei enviado a alguém mais frágil para poder cuidar dessa pessoa. Por isso que o nosso padrão é Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Quando nós pensamos em humildade, nós lembramos aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, uma carta que ele deve ter escrito no mesmo período que escreveu aos Efésios, quando ele diz assim: se por estarmos em Cristo, já fomos vocacionados, chamados em Cristo Jesus, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele termina esse versículo dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Cristo é o nosso padrão. E logo em seguida ele começa então a falar: olha, como é que Cristo fez? Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas deixou o seu trono de glória e, abrindo mão das suas prerrogativas divinas, veio ao mundo para se tornar servo. E um servo obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Para poder exercer e aplicar a vocação para que ele veio ao mundo. O chamado divino para que ele veio ao mundo. Para que ele pudesse ter um nome que fosse sobre todo nome,
ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para Jesus, para ter uma atitude como a de Jesus, de humildade, onde eu não me apego aos direitos que eventualmente até eu possa ter, mas essa disposição de servir ao outro. Quando ele escreve aos Romanos, ele também afirma que a humildade não é você se depreciar. Tem crente que se esconde atrás desse tipo de coisa. Ah, pastor, eu não sei se eu sou capaz. Logo eu. É tanta gente mais importante, tanta gente mais capaz do que eu, e fica se depreciando e não exerce nada. E a vocação para que você foi chamado servir uns aos outros fica escondida, porque você acha que não é capaz. E na realidade isso é uma fuga. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, um conceito equilibrado. Meus irmãos, Paulo está falando para nós, olha, meus irmãos, eu rogo, como prisioneiro de Cristo, eu faço um apelo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então você não pode, diante disso, diante do que Deus fez nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, chegar agora e falar assim: pastor, não sou eu. Dá uma de Moisés, né? Não sei falar, deve ter alguém mais importante que eu, melhor que eu. Não é? Não pode ser desse, ou fazer como aquele servo que escondeu seu talento na terra. Não podemos fazer mais isso. Por isso que nós precisamos aprender qual é o meu conceito equilibrado aqui. Paulo está falando isso no momento que ele fala assim: ó, Deus concedeu à igreja diferentes dons. Qual é o meu dom? Qual é o seu dom? Que Deus lhe concedeu. Você precisa exercê-lo com equilíbrio. Não se depreciar, como Paulo fala, quando diz assim, a mão fala: porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Então tem gente assim: se eu não faço aquilo, eu não sou importante para o corpo. Isso é depreciação. Nem se ter um engano a respeito de si mesmo quando diz assim: olha, porque eu sou o olho, eu não preciso do pé. Não podemos agir dessa maneira também. Esse conceito equilibrado é saber assim: qual foi a vocação, qual foi o chamado que Deus fez para mim? Ele me deu um dom para que eu possa exercer isso. Ele está ao meu lado para me empoderar para realizar isso. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser o exemplo no sentido de humildade, de fazer, olha, meu chamado é para isso, eu não abro mão de exercê-lo. Segundo, ele fala de sermos amáveis, dóceis, sermos mansos, de uma maneira mais simples, bem educados. Eu lembro de um pastor que insistia: o pastor precisa ser um gentleman. E a gente ficava assim: nossa, vamos aprender a ser educados, carinhosos, não é? E nós podemos fazer isso. A palavra amabilidade, gentileza, tem a ver com isso. Lembra que Jesus, o convite que Jesus faz às pessoas é exatamente porque Ele é um exemplo de amabilidade, de gentileza. Quando Ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso. Eu sou amável, sou gentil e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O convite de Jesus é para aprendermos dele, porque no caminho dele somos tratados com gentileza, com amabilidade, com mansidão. Ele foi amável com aquela mulher que foi pega em adultério. Imagine, aquela mulher devia estar morrendo de medo de ser apedrejada ali na frente de todas as pessoas, humilhada, exposta, pecadora. Mas pensa em você, se você gostaria que os seus pecados fossem expostos diante de todos, e todos assim para atirar em você? Jesus foi amável com ela, acolheu, não transigiu com o pecado dela. Olha, eu não te condeno, agora você vai e não peques mais.
Ele acolheu aquela mulher que derramou perfume sobre os seus pés, quando estava sendo criticada. Ele a defendeu, ele tratou com carinho. Ele tratou com amabilidade até a multidão que o crucificava. Pai, perdoa-lhes. Na cruz, Jesus não praguejou, não emitiu uma maldição sobre aquela multidão. Ele falou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. De paciência. Algumas versões dizem que é uma tolerar pacientemente. Jesus, por exemplo, tolerou pacientemente a incompreensão dos discípulos até a última ceia. Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Vocês ainda não perceberam isso? Quem me vê a mim, vê o Pai. E ele, mais uma vez, com paciência, ensinou seus discípulos. Lembra que ele ensinou que, olha, eu sou mestre, vocês me chamam de mestre, vocês fazem bem porque eu sou. E eu estou aqui lavando os pés de vocês. E agora que vocês aprenderam isso, vocês vão fazer isso uns aos outros. Tá? Ele vai ensinando os seus discípulos a respeito disso, ensinando a respeito das dificuldades dessa última ceia. Ele, pacientemente, mesmo depois de ressurreto, aparece a Tomé. Tomé, seja crente. Mesmo depois de tudo isso, seja crente. E suportar, meus irmãos, suportar, porque a Bíblia fala que nós devemos suportar em amor. Sabe quando uma mãe tem uma criança pequena e ela precisa aprender a mamar? E é dolorido, não é isso? Mas você suporta para ensinar. Como é que vai ser, como é que vai pegar, até que aquilo dá certo. A gente tolera pacientemente nossos filhos. E esse tolerar pacientemente em amor é porque nós queremos que eles saiam de onde estão para crescerem. E quando Paulo fala que nós devemos ser pacientes, suportando uns aos outros com amor, não está falando simplesmente de você, eu não aguento mais fulano. Ai, meu Deus do céu, não tenho mais paciência para fulano. Não quero nem ver. Está falando em você amar esta pessoa de tal maneira que promove o crescimento dele. Eu vou amar você mais um pouquinho para ver se você consegue crescer. Eu vou suportar mais um pouco. Suportar no sentido de tolerar e de dar as condições para que você consiga crescer. Então, suportar em amor é exatamente isso. Hoje, o conceito de amor está muito fluido, vou usar essa expressão, porque existe um pensador, um sociólogo, Zygmunt Bauman, que falava, ele escreveu um livro chamado O Amor Líquido. Essa semana uma psicanalista falava, olha, se eu tivesse que fazer alguma alteração nesse texto, é que não é mais amor líquido, é amor gasoso. Virou um negócio assim, etéreo. Ninguém fala de amor de qualquer maneira e ela não tem consistência. É muito efêmero. As nossas relações são muito efêmeras. Lembra que Jesus, o amor de Jesus é tão compromissado que depois de ressurreto ele vai a Tomé. Para quê? Para tirar Tomé da sua incredulidade. Tomé, estou aqui, ó, toca. Não seja mais incrédulo, mas seja crente. Depois ele vai a Pedro. Pedro que quis voltar às redes, ao mar. Eu vou pescar. Aquelas redes que ele havia abandonado, quando Jesus diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que Pedro imediatamente largou as redes e seguiu a Jesus. Depois que Pedro cai, negando a Jesus, o que ele faz? Volta às redes, volta ao mar. E Jesus suporta, tolera pacientemente e aparece novamente a Pedro, para quê? Pedro, eu vim te perdoar, eu vim te tirar de onde você está querendo voltar, porque eu amo você e este amor faz com que você
tolere mais um pouco, pacientemente, para tirar essa pessoa do lugar onde ela está. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ter consciência da vocação. Segundo lugar, ser um exemplo de vida, de comportamento, de valores que dominam a nossa vida. E, por fim, de compromisso. Veja que interessante que Paulo diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se você voltar o seu olhar para os 3 primeiros capítulos, você vai perceber assim o que é que Deus fez. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que obra tremenda que Ele realizou em nosso favor. Mas chega aqui e fala assim: agora vocês precisam se esforçar. Não é engraçado isso? Não é Deus que nos dá de graça a salvação? E agora eu preciso me esforçar, porque é uma coisa chamada comprometimento. Mais uma vez eu quero dar o exemplo de hoje pela manhã, os insanos falando: olha, é preciso ter compromisso. As outras instituições exigem isso de nós, não é? Chega na escola depois do horário que fechou o portão. Mas eu já pulei o muro da escola. Confesso aqui o meu pecado. Mas eu pulei para entrar. Porque fechava o horário, deu 7h15, 7h30, não lembro lá que horário que era. Aquele dia eu resolvi ir para casa, achei que não cheguei o horário atrasado e demos um jeito de pular para dentro. Lá eu e mais uns 2 ou 3 pulando para dentro. Porque a escola exigia horário. Chegasse na empresa, eu sou daquele tempo que você batia cartão, naquele negócio que você punha o cartão e tinha que baixar a alavanca ainda, né? Daquele tempo antigo. E tinha horário. E se chegasse às 8h30 em ponto, já aparecia vermelhinho. Não aparecia mais azul a fita. Todo lugar exige compromisso. Casamento exige compromisso. Estudo exige compromisso. Comprometimento. E é exatamente isso, que é um estado de dedicação, de responsabilidade, de empenho total numa relação. Por isso que o pastor repete tanto: casamento não dá certo. Fulano está casado há tantos anos porque deu sorte. Não, casamento a gente faz dar certo. De estar comprometido com que isso dê certo. Quero lhes contar uma história, uma certa ocasião, isso já faz muitos anos. Fui num congresso sobre crescimento de igreja. E queria aprender. E uma coisa que eu não gostei do modelo que apresentaram lá, mas uma coisa que me chamou a atenção. O pastor daquela igreja chamou em determinado momento 12 casais, que eram os 12 que ele estava discipulando. Então pensa aqui, chama 24 pessoas na frente, mais a esposa dele, 25. E avisou: olha, irmãos, eu vou fazer uma viagem profética a Israel, vou ficar 15 dias ausente. E esses líderes vão cuidar da igreja na minha ausência. Eu olhei aquilo e falei: meu, que glória um negócio desse. Imagine 25 pessoas dizendo: vai dar certo, nós vamos chegar no horário, nós vamos pôr a mão no arado. Meu irmão, não tem como não dar certo. Percebe isso? Comprometimento. E uma igreja, um casamento, um relacionamento, um negócio, seja o que for, precisa de comprometimento. Existia um filósofo que falava sobre o brasileiro, e ele fez uma analogia entre o homem sério e um homem que leva a sério as coisas que faz. O homem sério se veste de um jeito que parece que é sério, porque ele impõe algumas coisas que vêm lá de fora. As pessoas dizem que alguém sério faz daquela maneira. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, nós percebemos que Jesus era alguém comprometido, primeiro, no coração, com intenção e propósito. Ele diz lá em João, pelo menos em 3 vezes: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele diz assim que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele diz ainda que eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque não busco a minha vontade. Quando ele diz que não pode fazer de si mesmo coisa alguma, é que ele está dizendo assim: eu não quero fazer, se eu não vou fazer por mim mesmo, eu só vou fazer aquilo que é da vontade do Pai que me enviou. Então ele tinha um propósito no coração muito claro. Ele tinha ações práticas
que, na sua obediência, manifestavam exatamente essa intenção e propósito. Diz ainda em João que, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Eu obedeço ao Pai para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Um filho que desobedece o pai não ama seus pais. O amor é prático, é fato, são atos. Ele diz ainda que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei, para finalmente realizá-la, esgotar todas as suas realidades. Ele diz no seu compromisso no momento de provação, quando estava no Getsemane, você vai lembrar que ele vai orar: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Em Filipenses, nós já citamos esse texto, que ele é achado na forma de homem, humilhando-se a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. E quando ele está comprometido com o plano, com a palavra e o plano de Deus, lá em Hebreus 10, 7, diz que, eis que venho, no rolo está escrito a respeito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E em Mateus, mais uma vez ele lembra desse momento em que Jesus estava pedindo a vontade do Pai, momento de maior angústia da sua vida. Então eu quero lembrar que nós precisamos pensar na vocação, no exemplo e no comprometimento. Você quer saber se você está sendo maduro, está crescendo em maturidade? Você já tem compreensão da vocação, do seu dom, do que você precisa fazer, de que esse chamado queime no seu coração? Esse compromisso com o exemplo, de cultivar um caráter parecido com o de Cristo, acima dos meus desejos e anseios, e por fim esse comprometimento. Eu assistia, eu falei, eu ia mandar, depois falei, não vou mandar não, que está tão claro. Alguém fez um videozinho, né? Fulano sai assim, está chovendo, mas eu preciso ir no mercado. Ele pensa, vai no mercado, debaixo de chuva. Aí ele sai outra ocasião, mas está chovendo, eu tenho que trabalhar. Se eu chegar atrasado, posso perder o emprego, vão me descontar. Aí ele resolve ir debaixo de chuva. E tem mais uma ocasião que ele faz alguma coisa também, que ele sai debaixo de chuva. Aí aparece um irmão batendo na porta dele. Ô, irmão fulano, tá no horário, vamos para a igreja, mas está chovendo. E aí ele dá uma explicação sobre isso. Meus irmãos, isso não é, naturalmente, viver de maneira digna da vocação com que Cristo nos chamou. Isso é um grande privilégio, como nós vimos na quarta-feira. E eu quero convidar você, meu irmão. Nós só temos um tipo de maturidade. Quer ter compreensão da vocação, quer cultivar o caráter de Cristo e quer estar comprometido com a missão. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E se tivesse uma escala de 1 a 10, que nota você se daria na sua maturidade? Eu sou um crente maduro, nota 1,5, 5, 6. Eu sei que às vezes a gente olha para o nosso momento atual e pensa assim, eu já fui mais comprometido. Parece que eu já fui mais maduro. Eu quero lembrar você que nós temos um Senhor. Hoje o Senhor, através do apóstolo Paulo, está nos exortando. Eu rogo a vocês, como prisioneiro de Cristo, que vivam de maneira digna da vocação com que vocês foram chamados. Para a gente começar de novo, assim como Jesus foi buscar Tomé, da sua incredulidade, Pedro, lá nos seus pecados, ele hoje está também fazendo a mesma coisa comigo e com você, convidando a gente a ter um recomeço, pela graça de Deus.